Hey everybody, welcome back. I'm Chris for American English Online. Bem-vindos a mais uma edição dos Estados Unidos de A a Z. Hoje a gente vai conhecer um estado que, apesar de ter a maioria da sua área vazia, ainda é um dos principais destinos turísticos nos Estados Unidos. O apelido é The Silver State. Qual estado será que é? Vamos lá? Qual será esse estado que, apesar de ser chamado de Silver State, estado de prata, é o maior fornecedor de ouro dos Estados Unidos, quarto maior do mundo? Adivinhou? Nevada is the Silver State. E junto com o ouro também são extraídos prata, lítio, cobre e outras coisas que ajudam a mineração a se tornar uma das bases econômicas do estado. A segunda maior base econômica do estado é a pecuária. E isso se dá em grande parte por causa da geografia do estado. 80% das terras em Nevada são do governo federal. No Velho Oeste, as pessoas formavam suas comunidades perto de fontes de água e o resto acabou ficando com o governo. E aí eles soltavam o gado em vastas expansões para pastar. O estado mantém mais de 500 mil de cabeças de gado e também quase 100 mil ovelhas. Falando em Velho Oeste, a história de Nevada é interessantíssima. Tem vários lugares que participaram da história dos Estados Unidos, como a capital, Carson City. Carson City fazia parte da rota do Pony Express. O Pony Express foi o precursor dos Correios. Apesar de ser a capital do estado, Carson City é apenas a quarta maior cidade, atrás de Las Vegas, Henderson e Reno. Carson City fica um pouquinho ao sul de Reno, mas fica pertinho de um dos pontos turísticos mais famosos e mais lindos dos Estados Unidos, Lake Tahoe. Lake Tahoe é um lago que fica na fronteira entre a Califórnia e Nevada. Então, tem leis diferentes em cada lado, mas os dois oferecem resorts e atividades. No verão tem muito esporte aquático e no inverno tem esqui, snowboard, tem de tudo lá. O lago é o maior lago alpino dos Estados Unidos. E ele só é menor em volume de água do que os grandes lagos e ele é o segundo mais fundo dos Estados Unidos. O primeiro é o Crater Lake do meu estado. Claro que quando a gente fala em Nevada, todo mundo pensa em Las Vegas. Mas antes de fechar o vídeo com chave de ouro, falando de Sin City, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Reno. Reno é interessante porque você tem todos os benefícios de diversão, shows, cassinos e também atividades ao ar livre que você talvez tenha em Lake Tahoe, mas sem toda a muvuca e por uma fração do preço. Então é bem mais econômico e você tem muitas das mesmas coisas. Mas como a gente disse, nenhuma cidade tem o mesmo apelo que Las Vegas. Chamada de Sin City, que é a cidade dos pecados, a cidade é uma espécie de meca da indústria dos vícios. A indústria do vício gera muito mais dinheiro do que a mineração e também do que a pecuária. Para você ter uma ideia, o maior empregador no estado é justamente o estado, com os professores e policiais e os cassinos. A indústria de entretenimento e turismo gerou mais ou menos 15 bilhões, talvez até um pouco mais, que 15 bilhões de dólares com jogos de azar e um pouquinho mais que isso com outras atividades que não jogos de azar, que são o turismo e outras atividades. E é nesse estado que a gente encontra a cidade que é chamada de The Entertainment Capital of the World e também the Fight Capital of the World. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening.
Realmente, essa cidade cativa o imaginário de todo mundo. Eu já estive em Las Vegas muitas vezes e eu não vi nem um décimo de tudo que tem para ver e fazer nessa cidade. Um destino comum para despedidas de solteiro, entre outros eventos, Las Vegas tem muita diversão, descontração e lazer para qualquer orçamento. A vida dos moradores de Las Vegas é até bem comum. Eles nem todos costumam frequentar os cassinos nas suas horas vagas, até porque muitos trabalham nos cassinos. Mas chove turista lá. Você chega em Las Vegas, no aeroporto, no lado sul da cidade. Quando você está descendo The Strip, que a gente chama The Strip, é Las Vegas Boulevard. Quando você vai subindo sentido norte, primeiro você passa o Mandalay Bay no lado esquerdo, depois vem o Excalibur, aí você começa a ver uma fila de cassinos. Aí você consegue realmente sentir aquela vibe e você vai entender o que é Las Vegas. Las Vegas brilha, até de dia, e os cassinos temáticos estão sempre atraindo as pessoas com várias ofertas diferentes. Você quase sempre consegue alguma promoção nos cassinos. É claro que os cassinos mais disputados e famosos sempre vão ser um pouco mais caros até em promoção. Mas se você procurar, acha. Alguns dos cassinos considerados um pouco mais chique são Mandalay Bay, The Bellagio, Wynn. Também tem uns mais normais, o MGM Grand, New York, com a sua montanha russa dentro do cassino. Tem The Venetian, Aria. E tem uns que são um pouco mais fáceis de encontrar promoções, como o Luxor, Excalibur, entre outros. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, você pode se hospedar num cassino com a sua família, com crianças. Você só pode beber nos Estados Unidos com 21 anos de idade. Mas se você se hospedar no cassino, você pode descer com a sua família e só não entrar na parte de jogo e frequentar os shows, os restaurantes e as lojas. Cada cassino tem alguma atração famosa. Normalmente o cassino é conhecido por aquela atração. Tem o Cirque du Soleil em um, tem o Blue Man Group em outro, e mágicos famosos em outros. E cada cassino também costuma ter o buffet, um restaurante normal e um restaurante fino, além de algumas lojas. Eu vou deixar alguns links para essas coisas do vídeo aqui embaixo, para vocês explorarem um pouquinho esses cassinos. Mas eu não posso deixar de mencionar algumas boates famosas de Las Vegas. A primeira chama XS, mas é um trocadilho com excess, de excesso. Você vai ficar impressionado com o visual, as piscinas e até algumas cabanas privativas no mezanino que rodeiam as piscinas. A boate Hakkasan do MGM Grand é famosíssimo, assim como o Light do Mandalay Bay. Essas duas boates lotam depois de eventos de luta. As maiores lutas na história foram feitas em Las Vegas. Mayweather-Pacquiao, Alvarez-Golovkin, McGregor-Nurmagomedov e Anderson Silva defendeu seu título não sei quantas vezes em Las Vegas. Não é à toa que Las Vegas se chama The Fight Capital of the World. E a maioria dessas lutas aconteceram nesses dois cassinos. Outra boate bacana é Jewel, no Aria. Talvez por ser um pouco mais novo, né? O Aria abriu na última década, então é um pouco mais novo do que alguns dos outros cassinos. Mas vale a pena conferir. Como a gente disse, cada cassino tem uma atração. Caesars Palace é famoso pelos Forum Shops. Os Forum Shops são uma rede de lojas subterrâneas abaixo do cassino Caesars Palace. E na frente do Bellagio tem aquele show das fontes com as luzes e música toda noite, a cada hora. Tem até coisa de graça em Las Vegas, acredite se puder. Tem um aquário imenso no Silverton Hotel. E você também pode ver alguns artistas no Circus Circus.
Você também pode fazer um voo panorâmico de helicóptero por cima da cidade à noite, que é lindo. Ou você também pode fazer esse voo de helicóptero lá no Hoover Dam, que é a represa pertinho de Las Vegas. Você também pode passear no High Roller, que é uma roda gigante muito grande. Você pode curtir o visual de cima do Stratosphere. O Stratosphere tem o Observation Deck, né, que é um espaço para você olhar. E se você quiser e tiver coragem, você também pode pular de cima do prédio. Mas muitas pessoas vão lá para curtir um jantar romântico nas alturas. Mas nisso tudo a gente nem falou do que é chamado de Old Town Las Vegas. Old Town é o antigo centro e também o antigo Strip, onde as pessoas iam em cassinos e tudo mais. E hoje é um pouco mais antigo, mas foi revitalizado. E ainda é o melhor lugar para você encontrar alguns dos melhores e mais tradicionais restaurantes da cidade. Além de Old Town, existem os lugares chamados Off the Strip. Off the Strip significa que são ali perto do Strip, né, de Las Vegas Boulevard, mas não são nele. O restaurante japonês Kabuto é um dos melhores da cidade e fica ali na região. Também existe o cassino Rio e The Hard Rock Cafe Vegas, que são off the strip. E por último, você pode testar as suas habilidades com o passatempo americaníssimo, que é atirar num clube de tiro como The Gun Store, ou Top Shot, ou Las Vegas Shooting Center. Mas existem outros. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nevada é um estado lindo que tem tudo, desde paz e tranquilidade lá em cima em Elko, Nevada, até a badalação de Las Vegas. Só mais um recadinho para vocês: cuidado com os jogos de azar, são um vício muito destrutivo. Então, muita moderação tanto nos jogos quanto na bebida, e vamos se divertir com responsabilidade. Afinal das contas, apesar do slogan What happens in Vegas stays in Vegas, você não quer ouvir as histórias sobre o que aconteceu em Vegas quando você acordar numa cela. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, dá um joinha aqui, me ajuda a crescer esse canal. Deixa um comentário se você tiver alguma pergunta sobre Nevada ou sobre Las Vegas especificamente, e eu vou responder. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Talvez eles queiram viajar para os Estados Unidos ou saber um pouquinho mais sobre esse estado. Como sempre, let's practice. Faz um dos é a pecuária. Unidades perto de fontes de água, perto de fontes apenas a quarta maior. Lake Tahoe é um lado, a fronteira entre o Canadá e Califórnia. Apesar de montanha-russa, não. Como é que chama? Escada rolante, eu pensei, cara. Roda gigante, cara. Uma Roda gigante. É uma roda gigante. Eu falei certo? Falou. Ah, cara.